Olá, me chamo Agnes, sou graduanda de Engenharia Civil. Eu sou a voluntária do Programa de Iniciação Científica e meu orientador é o professor Emerson Boldo. Hoje eu vou apresentar o nosso trabalho, que é sobre os estudos das propriedades de blindagem radiológica de vidros com adição de óxido de bismuto. A escolha para a blindagem contra a radiação ela é crucial, então a gente precisa considerar as propriedades físicas, químicas e radiológicas desses materiais, além de fatores como a disponibilidade e o custo. O uso de camadas múltiplas de materiais distintos ele pode melhorar a proteção contra a radiação. E outro aspecto importante é o planejamento da geometria para essa blindagem e a realização de testes regulares para garantir a eficiência do material ao longo do tempo. Esses vidros dopados com óxido de bismuto, eles têm se destacado por sua alta densidade e flexibilidade, que torna eles promissores para diversas aplicações. Então, eles oferecem uma opção interessante para blindagem de radiação ionizante em contextos médicos e industriais. O objetivo do trabalho é investigar o potencial de vidros dopados com óxido de bismuto como materiais de blindagem radiológica. Então, para isso, a gente utilizou a simulação de Monte Carlo, que nos permitiu analisar diversos parâmetros, como o coeficiente de atenuação linear, a camada semi-redutora, a camada décima redutora, o livre caminho médio e a espessura de saturação do material. Então, como que foi feita a simulação para a gente obter os resultados? Então, a gente utilizou o software Fluca para fazer a modelagem da interação da radiação gama com os vidros. Além disso, a gente pegou esses valores do Fluca e comparou com o PhyX, que é um software que já forneceu os valores teóricos para a gente. Que daí, com isso, a gente calculou os coeficientes de atenuação. A gente trabalhou com fontes radioativas de diferentes energias e variou a espessura do vidro para cada isótopo estudado. A configuração do experimento, como pode ser visto ali na figura 2 e 3, ele envolve uma fonte de raios gamas que emite um feixe em direção ao vidro, e o vidro é colocado entre a fonte e o detector, que vai capturar os raios que atravessam o material. E essa configuração permite medir a eficiência do vidro em bloquear essa radiação. Então, essas são as fontes radioativas que a gente usou. Então, na tabela 1 tem a energia dos isótopos, então foi utilizado o americium, que tem a energia de 59,5 keV, o bário, que tem a energia de 356 keV, o césio, que tem energia de 662 keV, o cobalto, que tem energia de 1137 keV. E na tabela 2 tem a variação de espessura que a gente simulou para cada tipo de vidro. Então, para cada radiação que a gente utilizou espessuras diferentes do vidro. Então, ali para o americíum, a gente começou com uma espessura de 0,1 centímetros até 1,2 centímetros. Então, foi um vidro que ficou com uma espessura um pouco menor que as outras. Então, com o bário, a gente começou assim também, com 0,1 centímetros, mas a gente teve que variar até 4 centímetros para conseguir a saturação do material. Para o césio, que já tem uma energia um pouco maior, a gente já teve que começar com 2 centímetros e variou até 28 centímetros para encontrar a saturação. Já dá uma diferença um pouco grande ali se a gente comparar com o americíum e o cobalto, que é a nossa maior energia simulada. A gente começou com 2 centímetros e teve que ir até 40 centímetros para conseguir a saturação. Então, com o Fluca, a gente fez essas simulações variando a espessura do vidro para diferentes radiações, e esses resultados que a gente conseguiu lá do Fluca, a gente fez a comparação com os valores teóricos do software PhyX. E daí os principais parâmetros que a gente investigou foi o coeficiente de atenuação linear, que ele indica a capacidade do material de reduzir a intensidade da radiação, a camada semi-redutora, que ela é a espessura necessária para reduzir pela metade a intensidade da radiação, a camada décima redutora, que ela reduz 90% da radiação incidente, o livre caminho médio, que mede a distância média que um fóton percorre no material antes de sofrer uma interação, e esses parâmetros foram importantes para definir a espessura ideal do vidro em diferentes situações, então diferentes exposições desse material. Aqui são os gráficos de contagem dos diferentes isótopos em função da espessura do vidro. Então, lá com os resultados obtidos para cada simulação com espessuras diferentes e com os isótopos diferentes, com a ajuda do Excel, a gente fez o ajuste da exponencial. Então, a gente utilizou o ajuste de uma curva exponencial para calcular o coeficiente de atenuação linear. Então, o coeficiente ali da curva de exponencial é o nosso coeficiente de atenuação linear. E daí, com esse coeficiente de atenuação linear que a gente obteve no ajuste de curva, a gente comparou com os valores fornecidos pelo PhyX.
Aí aqui na tabela 3 são mostrados os parâmetros de blindagem calculados com base no coeficiente de atenuação linear comparado com o software FIEX. Então, se a gente observar, os resultados experimentais se aproximaram bastante dos valores teóricos que o FIEX já forneceu, para a maioria dos isótopos estudados. Ali, só um adendo para o americio, que teve um pouquinho de variação. Então, como ele teve uma saturação muito rápida, a gente não teve tantos valores para ajustar a curva exponencial. Por isso que, se a gente observar o coeficiente de atenuação linear dele, é um pouco consideravelmente diferente do valor teórico. Então, a gente tem um coeficiente obtido de 11,74 dos valores experimentais e 22,155 para o valor teórico. Então, os nossos resultados ficaram satisfatoriamente próximos dos valores teóricos, então só o ameriço que ficou com uma variação um pouco maior, mas com isso a gente consegue indicar que os vidros dopados com óxido de bismuto são eficazes para blindagem de radiação gama. Então, se, por exemplo, a gente comparar com materiais que são mais utilizados, como concreto baritado, o vidro dopado ele se mostrou superior em eficiente, conforme já foi descrito em literaturas. E os vidros dopados são eficazes para atenuar a radiação de baixa energia, como emitida pelo americio. Em espessuras a partir de 0,5, o feixe do americio foi completamente atenuado. Então, não precisou de uma espessura muito grande para conseguir fazer essa atenuação. Mas, no entanto, essa eficácia extrema dificultou o ajuste da curva exponencial, como eu já tinha mencionado no slide anterior. Então, esses vidros também vão apresentar um grande potencial para blindagem, para ser utilizados em salas de radioterapia, também para proteção em áreas de manuseio de materiais radioativos, ampliando a opção de materiais disponíveis no mercado. Então, a gente consegue concluir que os vidros dopados com óxido de bismuto são altamente eficazes para a blindagem de radiação de baixa energia, como as emitidas pelo americio. Além disso, os resultados experimentais, quando combinados com os teóricos, validam o uso da simulação de Monte Carlo para avaliar esses materiais de blindagem. E o nosso trabalho destaca a importância de experimentos contínuos para otimizar a aplicação desses vidros em contextos reais. E por fim, eu agradeço à UniOeste pelo apoio à minha participação no programa de iniciação científica.